Olá, eu sou a professora Edilane Lopes, do Colégio Santa Catarina de Novo Hamburgo. Eu trabalho com 5º e 6º anos do ensino fundamental. Hoje estamos aqui para apresentar a vocês o nosso projeto Leitura Interativa e Escrita Criativa. O projeto iniciou no primeiro semestre de 2016 com o objetivo de estimular a leitura e incentivar a escritura e uma ampliação consequente na melhora da fala. Confira agora alguns passos do nosso projeto. Era nítido o envolvimento e o engajamento dos alunos quando eles dialogavam com as plataformas digitais e jogos. E eles demonstravam ali um interesse que eu até então não percebia quando o assunto era literatura, quando eles dialogavam com as linguagens como a literária, por exemplo. Através de uma proposta literária diferenciada, o projeto convidou os alunos para irem até a biblioteca e para experimentarem assim um tipo diferente de livro. Na verdade, um livro-jogo, essa era a proposta. Uma obra interativa, por meio da qual o leitor se transformaria no personagem principal da história e poderia escolher os seus caminhos e as suas tomadas de ações ao longo de uma emocionante aventura. Minha experiência com os livros-jogos foi ótima, principalmente porque os livros-jogos não se lê como um livro normal. A minha aventura com as duas colegas foi bem diferente, porque cada um tem o seu modo de ler e o seu modo de batalhar e recuperar seus itens. Lá em casa a leitura sempre veio desde muito cedo, né? Então, quando a Júlia trouxe essa nova experiência de leitura, a gente acabou conversando bastante com ela sobre isso, porque era diferente, é uma leitura diferente, né? Eu acredito que as pessoas se envolvem bem mais nesse tipo de leitura. E foi gratificante, porque para nós também, né? Foi uma experiência nova. O fato dos alunos se utilizarem dessas linguagens como um fator de aprendizagem, do aprender brincando, do qual tanto falamos, foi algo surpreendente, porque eu não esperava esse envolvimento, esse engajamento e esses resultados, né? E, obviamente, para incentivar a autonomia dos alunos, nós nos utilizamos da literatura e os resultados foram uma consequente ampliação da escrita. Dessa forma, os livros-jogos acabaram fisgando, né, os alunos, de modo que até no tempo livre, o tempo que se tinha, inclusive no recreio, eles deixavam de lanchar. Às vezes eu tinha que pedir para que eles lanchassem porque eles queriam ler e interagir e criar suas próprias histórias. Isso foi um fator muito diferente, um fator surpresa. Depois de fazerem uma série de leituras em sala de aula, os alunos compartilhavam as experiências e eles acabavam relatando de modo criativo todas as aventuras que eles vivenciavam nos livros interativos. Depois disso, eles se reuniam em grupos e aí eles viviam essas novas aventuras em conjunto. Essa experiência se mostrou muito positiva, uma vez que os livros interativos, as histórias interativas, elas são de certa forma jogos e elas estimulam a cooperação e não a competição, ainda mais em tempos, né, esse mundo contemporâneo que é tão instigante ao competir e não ao vivenciar em grupo. Quando eu era pequeno, eu li o livro Viver ou Morrer, do Atlas Beuren, e eu me inspirei com aquilo. E daí eu fiz o meu primeiro livro, daí depois eu fiz o outro, e esse é o meu terceiro, que eu fiz uma continuação e estou fazendo a continuação em casa. Depois do projeto RPG, quando ele começou, eu vi que escrever livros, jogos é muito legal e é legal ler também. Tanto que eu comprei esse livro aqui, O Inimigo Digital, tem uma história bem envolvente. E outra coisa é que ele tirou as pessoas do computador que jogavam Minecraft em seu tablet, computador e por aí, para eles poderem ler. Foi muito legal esse projeto, eu adorei muito os livros-jogos e foi por aí que eu comecei a me habituar mais ao RPG e a ler. Eu gosto muito de escrever livros-jogos, ainda mais em equipe. Tu pode fazer o seu próprio caminho e daí os outros podem jogar você. Eu acho que se não fosse em equipe eu não iria conseguir, e daí eu consegui em equipe. Dando continuidade ao projeto, nós convidamos um autor de livros, jogos, livros interativos, e ele veio até a escola, ele participou, realizou dinâmicas com os alunos e instigou esse protagonismo juvenil, estudantil e literário. Através dessas dinâmicas em que ele formulava desafios, eles puderam materializar essas leituras e escrever também.
Foi a leitura e a paixão pelos jogos que me fizeram querer criar aventuras interativas. E as minhas experiências em sala de aula foram essenciais para realizar esse trabalho. Na sala de aula, eu comecei a escrever e desenvolver essas ideias, sempre com o auxílio dos meus professores, com o apoio dos meus pais. E eu estava no 5º ano, quando publiquei meu primeiro livro interativo. Tinha 10 anos de idade, como muitos alunos aqui do Santo, e que a gente está vendo hoje através desse projeto, que tem um enorme potencial. Então, o projeto Leitura Interativa e Escrita Criativa, com certeza, é um catalisador na descoberta de novos talentos. A partir do projeto, os alunos começaram a vir em massa para a biblioteca, não só para ler, mas também para pesquisar e criar suas próprias histórias e aventuras, tanto escritas como para contar e jogar em grupo ou entre os colegas. Bom, com a crescente do projeto, com a proporção que o projeto tomou, foi nítido que o envolvimento dos alunos foi além da sala de aula, além das barreiras, dos corredores, e engajou as demais turmas que acabavam partilhando, seja no momento de recreio, seja em ambientes formais dentro da sala de aula, que é a que o projeto se propõe, de trabalhar os livros-jogos, a leitura compartilhada, mas nunca tirando a tecnologia, mas aliando leitura e tecnologia, porque os alunos precisam entender esse mundo em que nós estamos, nós precisamos, e para isso nós precisamos estar inseridos nessa sociedade que é grafocêntrica, que precisa da escrita e que ao mesmo tempo é líquida, precisa da linguagem computacional e digital. As atividades não ficaram restritas à disciplina de língua portuguesa, elas envolveram as demais disciplinas, até porque os livros-jogos eles instigam o raciocínio lógico, a descoberta, a solução de problemas, né, o raciocínio lógico-matemático, e ultrapassaram o ambiente de sala de aula. Nós utilizamos outros espaços, além da biblioteca, que não era um espaço até então muito visitado também de modo voluntário pelos alunos, o laboratório de informática, enfim, outras disciplinas, outras áreas que dialogam juntas para que os alunos pudessem viver essas experiências e esses desafios coletivamente, em conjunto. Eu me senti desafiada novamente a não só ler os RPGs, mas também escrever eu mesma. Foi um gênero completamente diferente, porque eu sou acostumada a escrever poesia, texto. Me deparar com esse gênero bem diferente foi um pouco assustador no início. Mas depois que eu comecei a escrever, eu vi que não era tão difícil assim quanto eu imaginava. Foi legal jogar junto com os meus colegas e também legal escrever com uma personagem feminina, porque normalmente os RPGs são escritos com um personagem masculino vivendo as histórias. Aí eu queria deixar assim, dar um toque meu, assim, pode-se dizer. Eu e as minhas colegas, a gente está fazendo um RPG e, assim, ele se trata sobre um reino de faz de conta. Mas, assim, a gente escolhe, assim, falar mais sobre esse livro para as meninas, mas os meninos, eles também podem jogar. Mas, assim, nosso livro, nosso RPG que a gente está fazendo, ele tem vários desafios. E as meninas, elas também podem passar por esses desafios. Eles são bem difíceis, mas a gente também quer falar bastante sobre que as meninas também podem passar por esses desafios e ler os RPGs. Bom, nós temos 2 filhas, então, na escola, nós somos pais de alunas da escola. E desde bebê a gente sempre incentivou essa questão da leitura. Lendo livro, quando elas eram bem pequenininhas, e com o passar do tempo isso foi se tornando uma rotina. Hoje elas leem frequentemente, a mais velha inclusive participa de projetos de escrita criativa, já escreveu alguma participação em livros. Então a gente acredita que a leitura é muito importante, né, para aprendizado delas, vivência delas, experiências, e principalmente para a questão da comunicação, de saber usar a língua, usar a leitura para isso. Então nós, como presidentes da PAMA, do Colégio Santa Catarina, em função da PAMA, a gente, como participantes, a gente investe e possibilita que a escola tenha projetos como a Feira do Livro, que todo ano acontece, onde sempre a gente traz algum escritor, escritor que vem e faz palestra para as crianças, né? Tudo isso visando esse incentivo em casa, na sala de aula, para fazer essa sequência, né, do que a gente prega em casa. Esse projeto que iniciou em 2016 com a professora Ede, ele despertou a capacidade dos alunos que alguns estavam latentes.
a construção, a possibilidade de construção de novos papéis, de criatividade, de identidade, mostrou eles animados, mostrou encorajados perante a turma e principalmente orgulhosos pelas criações deles. Para nós, o Pedagógica, é muito gratificante acompanhar esse trabalho, essa escrita criativa, como os alunos vêm se empenhando e principalmente como eles estão gostando desse hábito pela leitura. Assim, é gratificante o retorno dos alunos e o retorno dos pais também. Ler também, além de ser entretenimento, ajuda no conhecimento e em muitas outras áreas, porque existem muitos tipos de livros. Se não gostar de um também, pode gostar de outro estilo. E também ajuda as crianças a aprender que livro não só são estereótipo de estudo, mas sim podem ser de diversão e entretenimento. Ele, apesar de ler muito sempre, quando descobriu os livros-jogos, se encantou, né? E especialmente assim, que é um menino também que gosta muito de game, gosta muito também de tecnologia. Então os livros trazem muito isso, né? Essa questão do imaginário, de se colocar no lugar de um personagem. E o projeto da escola só ampliou isso, né? Porque a gente vê a empolgação do Samuel assim com a leitura, com cada nova leitura que ele faz. É um livro meio diferente, porque eu ainda não tinha muito conhecimento sobre livros-jogos. E o livro oferece, então, uma cooperação entre os educandos. E isso facilita bastante o trabalho dentro da escola, dentro da família. E eu acredito que a escola e família juntas, essa união, facilita o processo de aprendizagem, o gosto pela leitura, né? E a desenvoltura também do aluno nesse processo. Com a evolução do projeto, foi nítida essa divulgação, essa ampla divulgação da leitura e da literatura, da escritura, enfim, com propriedade. Os alunos evoluíram, escreveram mais, escreveram melhor, né, em quantidade e em qualidade, e isso foi ampliado para as demais turmas, não só os dos 5º anos do ano passado, que são dos 6º nesse ano, que continuam no projeto, mas alunos dos 5º de outras turmas, dos 9º anos. Então ampliou novamente as barreiras, né? Ultrapassou as barreiras escolares, dos muros da escola, e foi para toda a comunidade escolar. Uma prova de que ler realmente pode ser uma aventura, ainda mais se for de modo coletivo, né? Junto. E isso vem de encontro à filosofia da nossa escola. O projeto continua, então, como prática de leitura e prática de escrita, nós sabemos que novas aventuras nos aguardam, novas histórias, novos momentos e vivências de muita alegria, de muita partilha, de muita construção pedagógica, e os alunos aguardam ansiosamente pelo próximo livro, pelo próximo lançamento, pelo próximo momento em que a aula de português finalmente ganha vida.